Olá, o Viva Saúde está no ar para falar sobre um problema muito comum e que atormenta milhões de pessoas em todo o mundo, a dor de cabeça. Até que ponto ter dor de cabeça é normal? Quando ela traz prejuízos para a qualidade de vida e como tratar as enxaquecas? Para falar sobre isso, está conosco novamente o médico neurologista e professor do curso de medicina da UFV, Lucas Vilas Boas Magalhães. Bem-vindo ao programa, doutor Lucas. Novamente, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. A dor de cabeça é mesmo um tormento, né? Por que ela existe? Na verdade, a dor de cabeça, eu diria que nunca ela é normal, né? Ela sempre representa algo errado, na grande maioria das vezes, graças a Deus, né? Ela é uma coisa leve, né? Que não necessita de tratamento, aquela dorzinha que todos nós temos, né? Em algumas situações, mas existem causas potencialmente gravíssimas, né? Que as pessoas precisam ter essa ideia de como é que se diferenciam, né? As grandes causas de dor de cabeça. É um problema muito comum, assim? É normal? Tem muita gente que tem dor de cabeça? Sim, a dor de cabeça, eu acho que vocês estão sendo muito felizes aqui no programa de estar escolhendo temas que realmente são extremamente prevalentes na comunidade, né? Para que as pessoas que sofrem, né, com esses problemas tenham as devidas informações. Para se ter uma ideia, existem segmentos da população, né, por exemplo, as mulheres jovens, né, que elas têm dor de cabeça do tipo enxaqueca, que a gente vai falar bastante aí, em torno de 30% das mulheres jovens têm enxaqueca, pelo menos, né, uma vez no mês, ou algumas mais do que isso, né, e em muitos casos essas dores de cabeça se tornam problemas de saúde, né, que atrapalham a vida, né, a gente tem inúmeros pacientes que não vivem porque têm dores de cabeça muito frequentes, né, e a partir do momento, né, que como a gente falou na semana passada em relação ao sono, né, a partir do momento que aquela dor de cabeça não é só uma dorzinha que não está atrapalhando a vida da pessoa, ela se torna um problema de saúde que está interferindo no dia a dia do indivíduo, ele deve procurar auxílio para poder fazer o correto diagnóstico, né? Nem tudo é enxaqueca, né? E existem em torno aí de 200 causas, né, de dor de cabeça, e só o médico, né, colhendo os dados, entrevistando o paciente, vai saber diferenciar essas causas e poder tratar adequadamente. Então, não é normal ter dor de cabeça. Não é aquela pessoa que fala assim, já acostumei, eu tive dor de cabeça a vida inteira, minha cabeça dói sempre. Não. Não. Tem que procurar um médico. Sempre. Não, sempre procurar um médico eu não diria, mas é sempre anormal, né? Uma dor de cabeça. Tem que procurar a causa, pelo menos. Né? Pode ser que porque o indivíduo, né, bebeu um pouco mais no dia anterior, vai ter uma dor de cabeça, mas não precisa necessariamente ir para o médico, né? Ou então ele não dormiu bem, como a gente falou semana passada, né? Ele pode ter uma dor de cabeça a hora que acorda e tudo, mas isso é uma coisa, né, esperada ali, mas não normal, é porque não dormiu adequadamente. Não, né? É um problema para se acostumar de jeito nenhum. Exatamente, né? E da mesma forma, não necessariamente ir para o médico, né? Se a pessoa tem uma dor e aquilo em nada interfere na vida dela, eu imagino que na maioria das vezes acontece isso, né? Todos nós temos, né, um dia ou outro, uma dorzinha leve, e isso a princípio não necessita de procurar o médico. Mas quando ir ao médico? A partir do momento em que a dor realmente está atrapalhando a vida do indivíduo, né? Assim, em que ela se torna um problema na qualidade de vida da pessoa, está interferindo ou, né, no funcionamento social, ou, né, a pessoa deixa de ir na aula porque está com dor de cabeça, né? Mas isso em intensidade, dor de cabeça muito forte, ou em quantidade, assim, ter dor de cabeça todo dia? Aí vai depender muito da causa, né? Isso, tanto a intensidade quanto a frequência, né, o número de vezes que a pessoa tem dor de cabeça em um mês, são fatores que ajudam o médico a definir se precisa de tratamento ou não, né, mas o mais importante, sem dúvida, né, a pessoa que tem 2 crises por mês, mas essas crises acabam, né, com o indivíduo, ele tem que ir para a cama, né, e não consegue ir na aula, perde trabalho, perde escola e tudo, isso é uma dor importante. Agora, a pessoa que tem uma dorzinha às vezes mais leve, mais toda semana, mas é uma coisa que nada interfere na vida, né, isso a princípio, né, se não está atrapalhando, né, aí cada caso é um caso, tem que ser analisado individualmente. Você falou de mulheres, mulher tem mais dor de cabeça que homem? Isso tem a ver com hormônio, com período menstrual, com TPM? Aí nós estamos entrando agora, né, eu diria assim, nas grandes causas de dor de cabeça, né. De uma forma assim didática para as pessoas entenderem, né, nós temos 2 grandes grupos, né, de dor de cabeça.
As dores de cabeça, o médico chama de cefaleia, né? Que é a dor na cabeça. E existem as cefaleias que a gente chama de primárias e aquelas que são as secundárias, né? O que é a primária? É, por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia tensional, né? Que não tem uma causa assim conhecida, não adianta fazer exame, que vai dar tudo normal, né? Que são a maioria das dores de cabeça que a gente vê no dia a dia, né? E tem um segundo grupo que são as secundárias, né? Secundária, por exemplo, como eu falei, é uma noite mal dormida, há um excesso de bebida no dia anterior, ou há doenças potencialmente sérias, né? Uma dor de cabeça, porque o indivíduo tem um tumor na cabeça, porque ele está com uma meningite, porque ele está com uma sinusite, porque ele tem um problema visual, né? Porque ele tem uma gripe, né? E existem, como eu falei, mais de 200 causas para justificar a dor de cabeça. Então, precisa, quando isso está atrapalhando, é uma dor extremamente forte que a pessoa nunca teve, né? A gente tem uma série de sinais de alarme para poder tentar diferenciar, né, o que é grave, ou seja, separar o joio do trigo, né? As causas graves daquelas que são não menos importantes, mas que não colocam em risco, a princípio, a vida da pessoa, como a enxaqueca e tudo. Então, porque nem sempre o problema da dor de cabeça está dentro da cabeça. Pode estar, por exemplo, no estômago, na vista. Sim, né? O indivíduo pode estar com uma pneumonia, ele está com febre, ele está com dor de cabeça por causa daquilo, né? Então, o médico precisa estar vendo o paciente como um todo. Da dor de cabeça? Não, mais difícil, né? Não justifica a princípio, não, né? Mas e a TPM? É normal ter dor de cabeça na TPM? Quando a gente pega essas dores de cabeça primárias, né? Principalmente a enxaqueca, né? Aí sim, a enxaqueca a gente sabe que é, né? A prevalência dela gira em torno a cada 3 mulheres, um homem, ou seja, é muito mais comum na mulher, né? Então, a enxaqueca sim, né? Tem mulheres que só têm a enxaqueca, né, na época da menstruação, a gente chama de enxaqueca menstrual, né, e tem outras pessoas, tanto homem quanto mulher, que tem dor de cabeça, né, não só no ciclo menstrual no caso da mulher, mas durante todo o mês e tudo, né, que é a enxaqueca clássica, né, que então, a gente vê. Então, ter dor de cabeça no período menstrual é normal? Não diria normal também, né? Uma dor leve, que não interfira na qualidade de vida da mulher, que está dentro de um contexto mais amplo, né? De uma TPM e tudo mais, com outros sintomas, né? Com irritabilidade, que as mulheres muitas vezes têm, você poderia considerar como, né, uma variabilidade do normal, né? Vamos dizer assim, mas é uma dor que não é só ali no período menstrual, que afeta outros dias do mês, né? Que está se repetindo, né? Isso... muitas vezes, quando começa a atrapalhar a vida da pessoa, tem que ser vista também, precisa de cuidados, né? Qual que é a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? Porque, assim, eu tenho bastante dor de cabeça, mas uma enxaqueca é uma coisa insuportável, né? Sim. Você quase não consegue abrir o olho, levantar. A enxaqueca, como eu falei, ela é um dos diagnósticos que a gente dá para a pessoa que tem dor de cabeça. Como é que é a dor da enxaqueca? A dor da enxaqueca é uma dor, em geral, que pega um lado só da cabeça, embora pode dar dos dois, não descarta, né? Ela é uma dor em que a cabeça, em geral, fica latejando, fica pulsando, né? Aquela dor que fica de um lado ou dos dois, latejante, na maioria das vezes, né? E o que ajuda o médico a fazer o diagnóstico da enxaqueca é que, muito frequentemente, antes mesmo da pessoa ter a dor, às vezes ela vê uns vagaluminhos, assim, uns pontinhos brilhando. Aí ela começa aquela dorzinha lá no fundo, latejando, né? E esses pontinhos não são todos que tem. Pode ser que tem, pode ser que não. Aí a pessoa começa aquela dorzinha, ela vai aumentando, e aí a hora que a dor está no seu máximo, é muito comum a pessoa ter também enjoo, muitas vezes vomita, né? Tem aversão à luz, né? A pessoa tem que ficar num quarto escuro, né? Quietinho, sem barulho, né? Não pode ouvir um mosquito, que ela tem que ficar quietinha. E caracteristicamente também, a enxaqueca ela piora com o esforço. Ou seja, só da pessoa virar a cabeça de lado, parece que o cérebro está chacoalhando, né? E aquela dor piora muito, a pessoa tem que ficar, né? Aquela pessoa que põe uma faixa aqui no olho, deita e fica, né? E isso sim, são crises de enxaqueca de verdade, né? Que limitam a vida da pessoa. Agora, tem gente que tem mesmo, assim, várias vezes durante um mês essas crises? Sim, a enxaqueca, ela pode, né, se cronificar, que a gente fala, e tem pessoas que têm crises, por exemplo, toda semana, né? E ela pode durar de 4 horas, uma crise dessa, até 3 dias, né? Então,
3 dias com essa dor toda semana, né? Aí a pessoa, quer dizer, não vive, né? Vive a vida, vive trabalho, em função da estudo, dor, qualquer né? outra coisa. Exatamente. E tem tratamento, enxaqueca? Sim, a enxaqueca é uma das cefaleias, né, as dores de cabeça que a gente vê com maior frequência e que tem um tratamento muito eficaz, né? Nós temos 2 grandes grupos de tratamento. Um é o remédio para dor, ou seja, né, quando a pessoa está com dor, ela pode tomar um remédio para dor, né, que aí é o apagar o incêndio, né? Mas o mais importante de tudo, que é o que tem que ser feito pelo médico, que é a prevenção, né, digamos assim, de quem já tem enxaqueca, a prevenção secundária, né, para evitar da pessoa ter a dor, a gente usa medicações para a pessoa tomar todo dia, né? A gente tem várias opções, né, para a gente usar, tentar dar todo dia uma dose baixinha de um medicamento para que a pessoa pare de ter a dor. A gente consegue fazer isso em grande parte das vezes, tem casos que são mais difíceis, mais complicados, mas a gente tem remédios em doses baixíssimas que a pessoa toma todo dia, estando ou não estando com dor, para controlar a doença. Interessante, né? porque tem gente que reclama que quando tem enxaqueca nada melhora, nem remédio melhora. Sim, aí que tá. Então tem que ser um tratamento mesmo a longo prazo, não contínuo, né? A gente trata, a gente vai controlando, né, o número de dores, a intensidade delas, né, vai revendo o paciente e vai avaliando. Uma vez que controlou, o paciente está satisfeito, né, ele tinha crises toda semana, passou a ter uma vez a cada 2 meses, né, e uma dor que não está interferindo mais na vida dele, pronto, está controlado, né, mas não curou. A enxaqueca é crônica, né, ela vai ficar, né, muitas vezes por um período longo da vida. Então, o médico começa a contar um período, né, em geral 6 meses, 1 ano, aí ele começa a tentar tirar o remédio. E aí, a hora que tira, algumas pessoas nunca mais tem dor, né? Outras, você tira, ela tem dor no dia seguinte, volta a ter, aí você tem que voltar tudo de novo, começar do zero. E outras, às vezes, ficam 3 anos bem, sem dor e tal, e depois vai voltando de novo, aí tem que tratar de novo. Então é uma coisa crônica, né? Não adianta, não há cura, né? A gente não tem uma varinha mágica, infelizmente, que cure, mas a gente tem como dar um alívio, sem dúvida, na maioria dos casos. Né? Mas essa dor de cabeça, essa enxaqueca muito intensa, assim, ela também tem essas 200 causas ou tem uma causa conhecida? Não, a enxaqueca é uma das 200 causas. Né? Então, a enxaqueca, juntamente com a cefaleia tensional, elas são as 2 causas mais comuns de dor de cabeça, como eu falei, primárias, né? Ou seja, não adianta fazer exame, não tem nada. Mas é um problema neurológico? A enxaqueca é um problema neurológico. Acredita-se, né, embora isso é um pouco discutido e tudo, até hoje não há muita certeza do que causa, né? Mas se acredita que é na parte de trás do cérebro que é eliminada uma substância, né, nessas pessoas, e essa substância faz as veias da cabeça da pessoa dilatarem, né? E aí começa aquela pulsação, né? E aí aquilo fica, e acredita que seja isso, seja um distúrbio que a pessoa nasce com isso, né? E não tem como a gente, né? Ela nasce predisposta a ter enxaqueca, né? E não adianta fazer exame, não há exame que mostre isso, né? Essa dor de cabeça tensional, então nós vamos falar no próximo bloco. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a pouco falando mais sobre dor de cabeça. É um instante só. O Viva Saúde está de volta hoje falando sobre as causas e tratamentos para as dores de cabeça. Nosso convidado é o Dr. Lucas, médico de Viçosa e também professor do curso de Medicina da UFV. Dr. Lucas, a gente estava falando sobre enxaqueca. Voltando a esse assunto, o senhor disse que a causa é neurológica, mas a alimentação, por exemplo, piora a enxaqueca? Eu vou te dar o meu exemplo. Eu não costumo tomar leite. Quando eu tomo leite, fatalmente me dá dor de cabeça. É normal isso? Em alguns casos, Leia, o que se sabe hoje, na verdade, é que a maioria das pessoas que têm enxaqueca, elas não têm relação nenhuma com o alimento, né? Então, assim, ainda é uma prática de muitos médicos e tudo, né? Fazer uma lista de alimentos, né? Olha, você tem enxaqueca, então você não pode tomar, né? Leite, bebida alcoólica, chocolate, queijo, não sei o quê. Então, assim, isso está um pouco de lado hoje em dia, né, nos artigos médicos. Por quê? Porque eles viram que não adianta, né? Se houvesse uma dieta milagrosa que resolvesse a enxaqueca, né, não estaria resolvido o problema, né? O que acontece na maioria das vezes, em 95% das vezes eu diria, as pessoas têm enxaqueca
mas elas, não adianta fazer a dieta, ela vai continuar tendo dor do mesmo jeito, né? Agora, é óbvio, né, que existem casos em que a pessoa come queijo, né, toma leite e tem enxaqueca. Aí a gente recomenda, né, olha, então você diminui, né, para, né, o queijo, o leite para tentar diminuir, mas não é para todo mundo não, tá? Assim, eu gostaria, na minha opinião, né, nos artigos mais recentes, não há essa recomendação, porque isso não resolve, né? Então, você, além de não resolver a dor, você ainda vai estar privando a pessoa de coisas boas aí, que ele possa estar comendo e tudo, né? Então... Problema de vista também é muito comum, né? A pessoa tratar, às vezes, e está com dificuldade de enxergar. As dores de cabeça, né, é muito comum. Na verdade, primeiro, o paciente ir ao oftalmologista, depois ele vai no otorrino achando que ele tem sinusite, né? Para só depois depois ele vai às vezes no gastro, porque tem enjoo na hora da enxaqueca, ele acha que é do estômago, né? E por último ele chega no neurologista, que é quem vai tratar a enxaqueca. Mas esse caminho está errado? Na maioria das vezes, na verdade, problema visual, assim, ele não causa dor de cabeça igual a enxaqueca, né? A dor de cabeça, quando é alguma coisa da vista e tudo, na maioria das vezes é uma dor de cabeça que a pessoa tem quando ela está lendo, né? Quando ela está fixando muito o olhar. Mas ela parou, resolve, né? Assim, acabou, tirou a causa do problema, né? Então o melhor aí é o neurologista antes. O ideal no nosso sistema de saúde é que a pessoa vá no seu médico de confiança, né, de atenção básica, isso é o que é recomendado desde que ele esteja preparado para abordar essas causas mais comuns e aí fazer o encaminhamento adequado, né, eu acho que é isso que seria o mais pertinente, assim, de ser recomendado, né, e em alguns casos, né, a sinusite, por exemplo, é muito interessante que a sinusite, as pessoas também confundem muito, eu tenho sinusite, quando você vai ver a pessoa tem enxaqueca, isso talvez seja o erro mais, assim, comum em medicina, né, sinusite, para que as pessoas saibam, é um quadro catarral, né? A pessoa tem febre, ela tem dor localizada, né, nessas regiões, ela fica com o nariz escorrendo, aquele muco, né, espesso, amarelado, esverdeado, né? Aí sim a sinusite, né? Porque a sinusite ela dói no rosto todo e não só na cabeça, né? Mas às vezes confunde. Pela dor, às vezes é difícil a gente diferenciar, mas o que chama a atenção da sinusite é um quadro catarral, né? A pessoa tem que estar, digamos assim, gripada, né? E aí, nesse caso, mas não é aquela coisa que fica todo mês, né? Não tem como ser. A sinusite cura, né? Ela é uma coisa só, né? Ela vem uma vez só e pronto, né? Esporádico, né? Esporádico. E a dor de cabeça tensional? Quem está sempre tenso, assim, tem aquela dor aqui atrás, por exemplo? Essa é uma pergunta interessante, a gente falou bastante aí da enxaqueca, e o segundo tipo de dor primária, ou seja, que não tem uma dor conhecida, é a dor tensional. A dor tensional é aquela em que a pessoa fica, na maioria das vezes, na verdade, ela dá mais na parte da frente, né? A pessoa fica com aquela cabeça pesada, parecendo que tem uma coisa apertando, às vezes ela sente que tem uma faixa aqui enrolada, apertando a cabeça dela, né? Pode deixar, assim, a musculatura aqui toda tensa, né, e tudo. E a cefaleia tensional é como a enxaqueca, não se sabe o que causa ela, né? A causa mais comum, na verdade, essa é importante de falar, é que a cefaleia tensional é muito comum em quem tem enxaqueca. Então a pessoa tem enxaqueca, o que acontece? Ela começa a tomar muito remédio, né? Toda semana, e aquilo vai virar uma bola de neve, né? E aí a pessoa ganha de presente, por causa do remédio de dor, ela ganha a cefaleia tensional, né? Ela fica o mês inteiro, né? Ela tem enxaqueca toda semana e no período que ela está sem enxaqueca, ela fica com essa dor pesada. A conduta adequada do médico aí, na verdade, é tirar os remédios para dor, né? Pode parecer estranho, né? Mas a causa mais comum da tensional que a gente está vendo nos dias de hoje é a automedicação. É a pessoa que toma remédio em excesso, principalmente os remédios que têm cafeína, são os piores, né? Eles acabam causando essa dor tensional. E a conduta para melhorar isso é tirar os analgésicos, né? Só para você ter uma ideia da complexidade, né? Porque isso é interessante, que para mim dor de cabeça tensional a causa é tensão. Não, esse é o nome médico. Nervoso, aí vai sobrecarregando a coluna, dói a cabeça, nada a ver? Não, é lógico, toda dor, a enxaqueca, a cefaleia tensional, elas pioram, né, em momentos de ansiedade, quando a pessoa não dorme direito, são todos fatores que contribuem, mas não é a causa, né, diretamente, assim, isso é uma dor primária, não se sabe a causa, né, o que é que desencadeia efetivamente isso, né, e a cefaleia tensional, ela é tão comum quanto a enxaqueca, né? É uma coisa assim de afetar milhões de pessoas aí Brasil afora, né? Então. Mas então a gente não pode tomar remédio por conta própria para dor de cabeça, não? Porque quando você falou da cafeína, né? Quase todo remédio de dor de cabeça que eu conheço tem cafeína.
É verdade, mas a gente recomenda o seguinte, né? Quando a pessoa tem uma enxaqueca, né? Igual você falou, uma enxaqueca no período pré-menstrual, isolada, pontual, é lógico, né? Isso não está interferindo, ela pode tomar um analgésico naquele momento. Agora, a partir do momento que a dor começa a se tornar algo rotineiro na vida da pessoa, que toda semana ela começa a tomar analgésico, daqui a pouquinho ela toma todo dia, daqui a pouquinho ela está bebendo a dipirona no frasquinho, né? Aí não tá legal, né? Aí tem que ser visto. Aí gera essa outra dor de cabeça, né? E é uma epidemia, né? É o que a gente mais vê nos consultórios nos dias de hoje em relação a essas dores de cabeça crônicas que não melhoram. O excesso de analgésico talvez seja a causa mais comum, né? Todo mundo pode tomar dipirona, assim, para dor de cabeça? É o remédio indicado? É a substância mais indicada? A dipirona é um bom analgésico, eu não diria todo mundo, né? A gente não pode, eu acho, recomendar isso porque tem pessoas que têm alergia, né? Tem problemas assim que não deve tomar, passa mal, né? E não deve, né? A dipirona tem a mesma eficácia, né? Na maioria das vezes do que o paracetamol, os anti-inflamatórios, né? E tudo, é um bom analgésico, né? Mas quando a dor da enxaqueca é muito forte, em geral a gente tem que ir para medicações mais específicas, né? E tudo para poder individualizar. Cada caso, novamente, é um caso, né? Então tomar remédio por conta própria só se for muito esporádico. Esporádico, né? Se isso começar a se tornar uma coisa frequente, não deve, né? Isso pode, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando. Qual é um sinal de alarme para um problema mais sério de dor de cabeça? Assim, quando é que eu posso estar tendo um aneurisma, por exemplo, que é motivo para ir para um hospital? Essa é uma excelente pergunta, porque é o que as pessoas geralmente têm medo, com toda razão, né, delas terem algo sério na cabeça. A pessoa tem aquela enxaqueca há 30 anos e acha que tem algo sério, é fundamental a gente orientar que não é bem assim, né? Então, o médico, quando ele está avaliando o paciente, ele vai buscar o que a gente chama de sinais de alarme, que são vários sinais de alarme, que se tiver presente um ou mais deles, geralmente tem que fazer exame, tomografia, né, exames para estar vendo com mais cautela e às vezes até internar o paciente e tudo. Quais são eles? Por exemplo, a pessoa que nunca teve uma dor e que de repente começa uma dor que explode a cabeça dela, ela descreve como a dor mais forte da vida dela, né, e isso é um sinal de alarme, né, a pessoa nunca teve, tem uma dor súbita que nunca teve, né. Outra coisa, a pessoa que está com dor de cabeça, por exemplo, está com febre. Enxaqueca não dá febre, né? Febre, será que isso não é uma meningite, né? Ou não é uma sinusite, uma pneumonia, alguma outra coisa que está levando a dor de cabeça secundariamente, né? Outra coisa, uma pessoa que nunca teve a dor e que de repente começa a ter uma dor que todo dia está piorando, que nunca melhora. Isso também é óbvio, né? Tem coisa errada, né? Ou é um tumor que está ali crescendo, né? O aneurisma por si, ele é isso, ele explode, né? O aneurisma, muitos de nós podemos ter, às vezes, um aneurisma na cabeça, né? Nada impede, a gente não tem como saber isso. Só que ele fica ali quietinho, ele não é causa de dor de cabeça. As pessoas confundem muito isso, né? Ele é causa de dor de cabeça quando ele estoura, né? O aneurisma é uma dilatação da veia, digamos assim, que vaza sangue para dentro da cabeça e a pessoa tem uma dor abrupta de muito forte que ou ela morre ou ela vai para o CTI. É muito grave, né? Um AVC também. Um AVC também é uma causa grave, mas... E é isso também, uma dor de cabeça intensa. Uma dor de demais. cabeça mais alguma coisa, quer dizer, paralisa o braço, né, entorta a boca, aí não é uma dor de cabeça simples de enxaqueca. Aí é motivo para ir correndo para o hospital. Exatamente. E é só nesses casos que se deve fazer esses exames mais sofisticados, como por exemplo Sim. uma ressonância, ou uma enxaqueca de TPM é motivo para eu investigar? Aí que está uma excelente pergunta, né? Na grande maioria dos casos, o que a gente vê no dia a dia nos consultórios, nos postos de saúde, são a enxaqueca e a tensional, né? Quer dizer, que são dor de cabeça, como eu falei, primárias. Não adianta fazer exame, a gente não tem como ajudar nisso, né? Agora, quando há esses sinais de alarme, febre, dor muito súbita, o paciente com 70 anos de idade que nunca teve dor e começa a ter uma dor muito forte, né? Aí você tem que investigar, né? Aí sim estão indicados, né? Tomografia, ressonância, às vezes tem que colher o líquido da espinha, tem que, né, prosseguir a investigação até descobrir o que é. Com o neurologista. Com o neurologista, preferencialmente, ou com o médico, né, intensivista, que vai estar no CTI, ou que vai estar na emergência, né, que tem que desconfiar que pode ser alguma coisa grave. A gente tem que separar o joio do trigo, né, as causas que são, digamos, primárias, que não tem, né, que não é nada grave, que não precisa fazer exame, que são as mais comuns, 80% eu diria. Agora essas 20%, 10% é que você tem que investigar, né? Uma última pergunta, que nosso tempo está chegando ao final. Como tratar a dor de cabeça? O tratamento da dor, então, é mais uma vez, né, assim, o tratamento é individualizado e vai depender da causa, né? Cada caso é um caso. Se
Se for um aneurisma, por exemplo, a pessoa vai ter que ser encaminhada para fazer uma neurocirurgia, né? Se for uma enxaqueca, a gente pode fazer o tratamento preventivo para diminuir as crises da pessoa, né? A gente pode dar os analgésicos quando necessário, orientar, né? E por aí vai, né? Se for uma sinusite, você vai dar antibiótico, se for um problema visual, né? Você vai usar um óculos e por aí vai, né? Assim, então é muito variável, não tem como a gente generalizar. Mas tem que buscar ajuda porque qualidade de vida não combina com doença, né? Sem dúvida. Nem com dor. Doutor Lucas, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez no programa. Tenho certeza que ele esclareceu muita gente que sofre desse problema. O Viva Saúde de hoje está chegando ao fim. Lembrando a todos que este programa é uma parceria da TV Viçosa com o programa Medicons, programa Medicina Consciente em Debate do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. Se você tem críticas e sugestões, envie um e-mail para vivasaude@ufv.br e sugira temas, profissionais e perguntas para os próximos programas. Mais uma vez, nosso agradecimento ao Dr. Lucas, obrigado pela sua participação e também para você que nos assiste, o nosso muito obrigada e até o próximo programa.